Ansiedade, segundo a Bíblia, um olhar espiritual sobre o medo e a confiança. A ansiedade é uma realidade que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive aqueles que têm fé. Mesmo os cristãos, que confiam em Deus e buscam viver segundo os ensinamentos da Bíblia, não estão imunes às pressões, medos e incertezas da vida. No entanto, a palavra de Deus oferece consolo, direção e esperança para aqueles que enfrentam a ansiedade. A natureza da ansiedade à luz da fé. Na Bíblia, a ansiedade é muitas vezes descrita como uma preocupação excessiva com as necessidades da vida, com o futuro ou com situações que fogem do nosso controle. É algo que pode desviar nossa atenção de Deus e nos tornar prisioneiros de pensamentos de medo. Jesus, em seu famoso Sermão do Monte, aborda diretamente o problema da ansiedade. Em Mateus 6, 25-34, ele nos chama a confiar em Deus como nosso provedor. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6, 25 e 26. Jesus não ignora as necessidades humanas, mas nos convida a colocá-las nas mãos de Deus. A ansiedade, segundo ele, nasce muitas vezes da falta de confiança na provisão divina e no cuidado contínuo do Pai. A resposta bíblica à ansiedade. A Bíblia nos ensina que a resposta à ansiedade não é negar sua existência, mas sim aprender a lidar com ela pela fé. Em Filipenses 4, 6 a 7, o apóstolo Paulo nos exorta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa passagem mostra um caminho claro. Em vez de alimentar preocupações, devemos apresentar tudo a Deus em oração, com gratidão. É na comunhão com o Senhor que encontramos a verdadeira paz, uma paz que não depende das circunstâncias, mas do relacionamento com Ele. Exemplos bíblicos de ansiedade e confiança. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram ansiedade e medo, mas encontraram consolo em Deus. Davi, no Salmo 34, versículo 4, declara: busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ele escreveu muitos salmos em momentos de profunda angústia, mas sempre renovava sua fé no Senhor. Isso mostra que até mesmo Jesus, o Filho de Deus, sentiu o peso da ansiedade, mas encontrou força na rendição total à vontade do Pai. Como vencer a ansiedade com base na fé? A Bíblia não promete uma vida sem dificuldades, mas oferece princípios para vencer a ansiedade. 1. Confiança em Deus. Saber que Deus está no controle nos liberta do peso de tentar controlar tudo. Provérbios 3, 5, 6. 2. Oração constante. Levar nossos medos a Deus em oração nos aproxima dele e nos fortalece. 1 Pedro 5, 7. 3. Renovação da mente. Meditar na palavra nos ajuda a substituir pensamentos ansiosos por verdades eternas. Romanos 12, 2. 4. Vida em comunidade. Compartilhar nossas lutas com irmãos na fé traz apoio, consolo e encorajamento. 5. Esperança no futuro eterno. A certeza da vida eterna nos dá perspectiva e consolo diante das aflições temporárias. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Conclusão. A ansiedade é uma luta real, mas não é uma condenação. A Bíblia reconhece nossas fragilidades e nos oferece um Deus que se importa, que ouve nossas orações e que está sempre presente. Não precisamos carregar nossos fardos sozinhos.
Como Jesus disse em Mateus 11:28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A solução para a ansiedade, segundo a Bíblia, está na entrega, na confiança e na comunhão com Deus. Ele é fiel para nos sustentar em meio às tempestades da vida e nos conduzir à paz verdadeira. Agora, uma bela história para que você reflita. O silêncio de Clara. Clara sempre foi uma jovem dedicada. Na faculdade, tirava boas notas, ajudava os colegas e raramente faltava a uma aula. Tinha um sorriso doce, mas nos últimos meses, ele vinha aparecendo cada vez menos. Por fora, tudo parecia normal. Por dentro, no entanto, Clara travava uma batalha silenciosa. Tudo começou de forma sutil. Primeiro, ela começou a acordar cansada, mesmo depois de longas horas de sono. Depois, passou a sentir o coração acelerar sem motivo. Às vezes, no meio de uma aula, ou enquanto caminhava pela rua, uma sensação de sufocamento tomava conta dela. Era como se o mundo ficasse mais estreito, como se o ar desaparecesse. No início, achou que fosse só estresse. Vai passar, dizia a si mesma, mas não passou. Foi naquele dia que, com a voz embargada, mandou uma mensagem para a professora pedindo ajuda. Pela primeira vez, usou a palavra que tanto evitava: ansiedade. A professora respondeu com empatia e a encaminhou ao serviço psicológico da universidade. Clara, mesmo com medo, aceitou. Foi difícil falar sobre tudo. Difícil admitir que não estava bem. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Com a ajuda da psicóloga, Clara começou a entender que o que sentia não era fraqueza, mas um transtorno real, comum e tratável. Descobriu que não precisava enfrentar tudo sozinha. Aprendeu a reconhecer os gatilhos da ansiedade, a respirar fundo, a ser mais gentil consigo mesma. Começou a escrever sobre seus sentimentos, a retomar pequenas rotinas, a reconstruir sua confiança. Não foi um processo rápido nem fácil, mas foi real, e com o tempo, o medo foi perdendo força. Hoje, Clara ainda tem dias difíceis. A ansiedade não desapareceu completamente, mas ela aprendeu a conviver com ela, sem deixar que a definisse. Voltou a sorrir, a caminhar com mais leveza e, o mais importante, descobriu que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Portanto, tenha fé em Deus, entregue sua vida a Ele. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe e comente. Sim, e não se esqueça de se inscrever. Obrigado.